Olá, meus amigos. Aqui Padre Guilherme, Paróquia São Sebastião de Leandro Ferreira. Quero convidar você para refletirmos agora sobre o Evangelho desta sexta-feira, que é da 30ª semana do Tempo Comum, dia 30 de setembro. O Evangelho é tirado do livro de Lucas, capítulo 14, versículos de 1 ao 6. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: Se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, esta passagem mostra Jesus indo à casa de um fariseu. Isso foi uma grande cilada. Foi uma grande armadilha que eles fizeram. Primeiro que nós vemos aqui que foi um dos chefes dos fariseus que chamaram Jesus, que chamou Jesus para ir à sua casa. Segundo, estavam presentes os mestres da lei. E para poder fazer a cilada, eles convidaram Jesus num dia de sábado e providenciaram para que estivesse nessa casa um homem com essa doença. Hidrópico significa alguém que tem uma doença que chama hidropsia. É uma doença difícil, sofrida, porque o pulmão da pessoa se torna cheio de líquido. Então essa pessoa fica com a respiração assim, muito difícil, é um sofrimento muito grande. Ou seja, eles providenciaram alguém que tivesse uma enfermidade que fosse bastante evidente, assim, que chamasse bastante atenção para que não houvesse perigo de Jesus não fazer a cura. Então a gente vai vendo assim a que ponto chega a maldade dessas pessoas. E é interessante observarmos também, quando fizermos um estudo assim mais aprofundado, no Evangelho de Lucas, sempre os fariseus aparecem como os inimigos de Jesus. Mas na verdade não eram os fariseus. No tempo de Jesus, os que eram adversários de Jesus mesmo eram os saduceus. Mas quando São Lucas escreveu o Evangelho, esse partido dos saduceus já tinha perdido assim, seu poder, sua influência, e quem ocupava o lugar deles eram os fariseus, que tinham também essa intenção forte de cumprimento dos preceitos religiosos. Mas isso não interessa, né? O que interessa é que adversários de Jesus que tinham um interesse, assim, uma intenção forte de cumprimento dos preceitos religiosos. Ou seja, eles armaram essa cilada para colocar Jesus numa situação difícil. Se ele fizer a cura desse homem, significa que ele vai contra a nossa fé. E se ele não fizer a cura desse homem, significa que ele não está vivendo a misericórdia e o amor que ele prega. Então o que acontece? Jesus fez a cura, porque viu que aquele homem estava sofrendo, mas chamou a atenção dos fariseus, desses que armaram a cilada, e dos mestres da lei, se algum deles tivesse um filho, ou mesmo um boi, um animal de estima, que caísse num buraco em dia de sábado, não ia tirar lá do buraco por causa do preceito religioso? Ou seja, Jesus, como se dissesse para eles: vocês estão exagerando, porque existem situações em que a vida se impõe sobre os preceitos religiosos. Ninguém vai deixar de salvar a vida de alguém que está caindo num buraco, afundando na água, por ser uma sexta-feira da paixão ou um dia de preceito religioso. Isso, na verdade, não é vivência de religião. Isso é vivência de um fanatismo que é capaz de levar à morte e não à vida. Então é bem interessante nós vemos como Jesus se saía dessas situações e como que essas pessoas, os fariseus, que na verdade eram os saduceus, e os mestres da lei, como que eles estavam tão apegados nessa vontade de ir contra Jesus, de eliminá-lo, que eles nem pensavam muito. Passavam a agir, se a gente for pensar bem, essa armação que eles fizeram para Jesus chega a ser ridícula, chega a ser vergonhosa. Então que nós possamos ter muito cuidado com os nossos apegos, com as nossas vontades de querer viver a nossa fé de uma maneira exagerada, de querer impor isso nas pessoas, porque isso, ao invés de nos levar para a santidade, pode nos levar para uma situação que chega às vezes a ser
ridícula ou digna de pena. Que Jesus ilumine o seu caminho e que desça sobre você e sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E amanhã eu espero você aqui para que possamos continuar refletindo sobre a Santa Palavra de Deus. Até lá.